Damos início aqui à nossa sexta-feira, né? O jornal desta sexta-feira, trazendo aí a presença do reitor da UFRN, José Daniel Diniz. Vamos falar sobre motores do desenvolvimento do Rio Grande do Norte, que será aí realizado, né? O projeto, a 39ª edição do projeto será realizada a partir da próxima segunda-feira, lá no Hotel Barreira Roxa. Seja muito bem-vindo, José Daniel Diniz. É um prazer tê-lo conosco nesta manhã de sexta-feira. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Virgínia. Bom dia para o doutor Ney Lopes, nosso representante durante muitos anos na condição de deputado federal. Eu quero cumprimentar também todas as pessoas que acompanham aqui o Jornal da Manhã com vocês. Prazer estar aqui. Professor José Daniel Diniz, o prazer é nosso. Obrigada por ter aceito o nosso convite e a gente já começa querendo lhe ouvir sobre o tema que vai guiar todo o projeto Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte na 39ª edição, que é o futuro da educação e da ciência pós-pandemia. Como reitor da maior universidade do estado, professor José Daniel, como é que o senhor se posiciona dentro desse tema? Virgínia, o Motores, como vocês anunciaram há pouco tempo, o Motores está completando agora 14 anos, indo para a sua 39ª edição, e sempre com a preocupação de trazer temas importantes para o desenvolvimento do nosso estado. A educação já era um tema de fundamental importância e que nos preocupa muito, mesmo antes da pandemia. A pandemia só agravou a situação da educação no nosso país, que está numa situação de extrema preocupação. E aí, na discussão da definição do tema dessa próxima edição, eu penso que não poderia ter um tema mais relevante e atual do que o tema da educação e da ciência. Então, o tema para essa edição que será realizado na segunda-feira é o tema de discussão do futuro da educação e da ciência no pós-pandemia. O que é que o Motores pode contribuir com esse momento de retomada, onde a educação, sem dúvida nenhuma, foi um dos setores mais afetados e com consequências, segundo alguns analistas, para a próxima década? É isso, a educação foi realmente uma das áreas mais afetadas. Eu penso que a sociedade tem consciência disso e a principal contribuição do Motores é trazer palestrantes, pessoas que venham discutir, trazer experiências para que nós possamos fazer uma discussão aqui no nosso estado e buscar os caminhos mais adequados para o nosso estado. Esse é um tema de muita preocupação. Nós temos questões como, por exemplo, a evasão, que ainda não temos nem os dados completos relacionados à evasão, mas nós já temos indicadores que mostram que, por exemplo, na educação básica, nós regredimos talvez aproximadamente 10 anos em termos de evasão. Isso é muito preocupante, isso compromete o futuro do país, isso compromete o futuro do nosso estado, isso tira das pessoas a oportunidade de um crescimento profissional e de oportunidades na vida, né? Então, é um tema de extrema relevância. Nós teremos 3 palestrantes, teremos um debate em seguida e eu não tenho dúvida de que o Motores trará uma contribuição muito importante para que os gestores que atuam na área da educação possam refletir sobre melhores caminhos para retomarmos essa situação de melhoria da educação que nós precisamos muito. Professor, e de que forma o senhor avalia essa situação atual? Em que patamar a UFRN, por exemplo, né, já que o senhor é reitor da nossa universidade, de que forma ela se encontra hoje? Olha, a situação, Andressa, das universidades federais no nosso país é uma situação de extrema preocupação. Os reitores vêm há alguns anos alertando a população, indo ao Congresso Nacional em busca de apoio, porque nós temos um comprometimento orçamentário muito grave. Nós temos universidades que estão agora, nesse período do ano, mesmo em período de pandemia, onde alguns gastos foram reduzidos, mas mesmo nesse período nós temos universidades com dificuldades de pagar contas básicas, como conta de energia elétrica, por exemplo. Então, não é aceitável num país que pretende crescer, que pretende se desenvolver, que pretende ter um desenvolvimento social com mais oportunidade para as pessoas. Nós temos um sistema de universidades federal no país e esse sistema está passando pela situação atual. Então, a situação das universidades federais é muito preocupante. A cada discussão orçamentária no Congresso, nós estamos presentes lá, alertando o Congresso sobre essa situação.
E isso é uma questão que nós precisamos reverter. A educação precisa ser vista no país como um projeto de Estado. Nós não podemos ter oscilações em termos de apoio de investimento na educação, dependendo do governo que está no momento. Nós precisamos ter um projeto de Estado, porque nós sabemos que os resultados de investimento na educação são resultados de longo prazo. E as interrupções, elas causam prejuízos enormes, porque nós voltamos alguns anos para começar tudo de novo. Então, o nosso país precisa urgentemente retomar essa discussão da importância da educação. E aí eu não falo somente nas universidades, eu falo também na educação básica. A situação da nossa educação básica, basta avaliar os indicadores que nós temos, seja IDEB, seja PISA, mas nós temos indicadores de extrema preocupação. E isso faz com que a gente se preocupe com o futuro do país, porque esse problema atual, o resultado dele é o futuro comprometido. Então, precisamos trazer esse assunto para a pauta da população, e é isso que o motor está fazendo agora. Pois é, e reitor, eu queria ouvir sua opinião. Na abertura, o senhor fez referência a Ney Lopes como um dos representantes do Rio Grande do Norte na Câmara Federal, e a pauta dele muito ligada à questão da educação. E hoje, qual a participação, qual a contribuição que a classe política do Rio Grande do Norte está dando para essa retomada? Olha, Virgínia, nós temos feito um grande esforço, conversado com todos os nossos representantes, todos os nossos deputados federais e senadores, mas o fato é que os reitores de outros estados têm feito o mesmo trabalho. Nós temos um trabalho coordenado nesse sentido, porque não é uma questão de uma universidade ou outra universidade, nós procuramos enxergar a nossa rede de universidades federais. Mas o fato é que no ano passado, por exemplo, nós não tivemos nenhuma recuperação orçamentária. Nós tivemos um orçamento com cortes, como foi amplamente divulgado pela imprensa. Então, nós precisamos da bancada do Rio Grande do Norte, mas precisamos das bancadas dos diversos estados. Nós precisamos entender que esse esforço que as universidades vêm fazendo não é um esforço pensando em cada universidade ou em cada gestão específica. É pensando efetivamente no futuro do nosso país. Vocês vejam que na situação de pandemia que nós ainda estamos enfrentando, foram as universidades que tiveram um papel fundamental nesse enfrentamento. E nós não podemos deixar que essas universidades entrem numa situação sem retorno. Não é? Nós precisamos retomar esse crescimento. Eu tenho procurado conversar com toda a bancada federal nesse sentido. Maravilha. Reitor da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, José Daniel Diniz, nós só temos a agradecer a sua participação. Não é isso, Na segunda-feira a gente se encontra mais uma vez aí ao vivo no Motores do Desenvolvimento, projeto do Sistema Tribuna, que acontece segunda-feira, dia 22. Muito obrigada, reitor, por sua participação. E na expectativa, né, Virgínia, que o próximo ano seja um ano maravilhoso para a educação do nosso país, sem dúvida nenhuma. Obrigada, reitor. Muito obrigado pela oportunidade, um bom trabalho para vocês, um bom final de semana. Obrigada, sucesso. Conversamos aí com o reitor da Universidade Federal